Olha, pessoal, a situação correlacionada ao eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes tem parado, né, nos últimos meses, nos últimos anos, nas plataformas digitais, onde pessoas, né, que entendem que ele não atende os requisitos necessários para ocupar. E aí, por último, houve uma matéria advinda de uma jornalista, né, do Sistema Globo de televisão, que diz categoricamente que ele esteve, né, presente com o presidente do Banco Central, ao menos por três ocasiões, né, por via telefone e uma presencial, totalizando aí 4 encontros. E da última vez que encontrou, né, o Galipo, segundo, né, essa jornalista que diz aí que recebeu 6 fontes e que não apresentou até o presente momento, e criou-se essa situação toda aí que ganhou repercussão na imprensa nacional e até mesmo em alguns sites internacionais. Vou começar com o professor Ed Silveira, 2 minutos e meio. Ed Silveira já está aguardando aqui, o Guilherme S. também já se faz presente. A gente começa. Guilherme S., o advogado Guilherme S., boa noite, seja bem-vindo. 2 minutos e meio, Guilherme, para discorrer aí sobre a situação atípica, atinente ao contrato, né, milionário advindo da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que é advogada também, e que supostamente estaria aí envolvida numa eventual prática, né, abre aspas, de lobismo, fecha aspas. Boa noite, 2 minutos e meio para o Guilherme S. Muito boa noite, Samuel. Cumprimento com muito carinho a todos da equipe aqui da Rema TV e em especial a você que nos brinda com sua audiência. É um prazer estar de volta aqui nesta bancada de comentaristas e dizer, Samuel, que este assunto nos preocupa. Nos preocupa por alguns vieses e começo a dizer o primeiro deles. Me parece que o sistema que tanto usou Alexandre de Moraes agora começa a descartá-lo. Sim, isso porque, como já fiz críticas aqui pontuais, e é sempre bom lembrar que não estamos a criticar o Poder Judiciário como um todo, em absoluto. O Poder Judiciário, eu sempre disse, é feito de pessoas vocacionadas, de pessoas que têm a imparcialidade para julgar com a lei. E esse é o ponto magnífico da justiça, porque a todos devem se socorrer a ela quando uma injustiça é cometida. Contudo, quando você percebe um agente da justiça com parcialidade, e reputo ao ministro Alexandre muita parcialidade em diversos assuntos muito caros a este momento da nossa história, sobretudo porque foi um magistrado, um juiz que se pronunciou extra autos, que deu entrevistas, que deixou muito claro que tinha um objetivo, que comandou inquéritos infindáveis, com diversas medidas cautelares extremamente temerárias, questionáveis, e agora o sistema desnuda que o entorno do ministro Alexandre, então a esposa e o escritório que tem seus filhos também como membros, teria feito um contrato com o Banco Master. Não é demais lembrar que o Banco Master é conhecido em Brasília e nos grandes polos da economia, do sistema bancário, como um banco que aquinhoava de forma nem tão republicana as pessoas do seu entorno para sobreviver com taxas altíssimas, enfim, as imputações da imprensa, repito, isso não é uma conclusão minha, mas as imputações da empresa é que o Banco Master, e também não só pela imprensa, pelo próprio a investigação da Polícia Federal, que inclusive ocasionou a prisão preventiva do seu presidente e dos seus diretores, era um banco nada usual no trato dos ritos bancários. Para finalizar, o que se desnuda é um contrato com quem? Os parentes de Alexandre de Moraes, um contrato de mais quase 130 milhões de reais, com uma procuração em um contrato abrangente, genérico e atuando em apenas um processo. Aí fica fácil, e quando vem o furo de notícia de que o ministro Alexandre teria feito gestões junto ao Banco Central para discutir o assunto Banco Master, já o coloca em definitivo, somando-se às questões do 8 de janeiro e tantas outras, como um juiz parcial e que, portanto, não tem condições de se sustentar debaixo da toga
que ele hoje almeja e ele hoje exerce a sua função de ministro de uma Suprema Corte. É isso, Vera, essa situação correlacionada a um contrato, né, milionário, digamos assim, com um escritório de advocacia que tem como integrante a cônjuge e um filho, né, de um ministro da Suprema Corte. Essa prática, ela é utilizada tão somente nessa situação em tela ou isso se reproduz, né, nas outras competências, né, juiz de primeiro piso, primeiro grau, tribunais de justiça dos estados, maior Distrito Federal, tribunais superiores, ou com outros integrantes também do STF. Há nítido aí motivo, né, para se instaurar uma CPMI ou uma CPI e até mesmo, eventualmente, o impeachment do ministro Flávio Dino, caso venha a ser comprovada essa sua ingerência, intervenção, juntamente com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para tentar blindar e beneficiar o Banco Master. Boa noite, 2 minutos e meio. Boa noite, Samuel. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zezinho, que está chegando aqui. Boa noite a toda a equipe Rema TV. E boa noite especial a você que nos prestigia com a sua audiência todos os dias do News 5.1. Samuel, eu vejo com muita preocupação todas essas narrativas construídas. Eu vejo uma narrativa construída para tentar descredibilizar o ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo uma narrativa para colocar o ministro Alexandre de Moraes na defensiva. Eu vejo uma narrativa criada para fazer com que o ministro Alexandre de Moraes renuncie o mandato, tome outras medidas ou outras alternativas para sair do processo, deixar de dar continuidade dos processos do 8 de janeiro. Processos eles que salvaram a democracia brasileira, processos esses que condenaram todos aqueles que cometeram crime contra a democracia, contra o Estado brasileiro. Então, Alexandre de Moraes foi muito firme. E se hoje continuamos vivendo num regime democrático, devemos muito à postura, à clareza nas decisões do ministro Alexandre de Moraes. É claro que eu não vou aqui fazer uma defesa intransigente do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou dizer aqui que a Polícia Federal está fazendo as investigações e eu acredito nas instituições. Eu quero que a Polícia Federal faça as investigações e, se encontrar prova e indício suficiente de que o ministro Alexandre de Moraes cometeu algum crime, que responsabilize o ministro Alexandre de Moraes, sem nenhum problema. Agora, não dá para admitir, fazer farra, fazer festa, construir uma narrativa, um falso debate sobre um problema que, no meu entendimento, ainda não existe de concreto. Existe uma falácia, existe um furo de reportagem, mas sem nenhuma prova concreta. E a Polícia Federal o caso Banco Master, a Polícia Federal está fazendo a devida investigação. Então não cabe nesse momento CPI, não cabe CPI hoje, nesse caso, vamos dizer assim, fazer palco para uma demanda desnecessária que não existe nesse momento. Obrigado, Silveira. E aí, Zezinho Santos, a ingerência na Polícia Federal, a Polícia Federal é uma polícia de governo ou uma polícia de Estado? A gente viu aí que, outrora, o ministro Alexandre de Moraes, né, ordenava o mandado de prisão, enfim, e agora a Polícia Federal parece que tenta, né, de certo modo, indiciar ou trazer, né, no inquérito parentes colaterais seu, a exemplo da sua esposa e filho, com uma eventual prática de lobismo ou advocacia administrativa, malversação de alguns recursos financeiros. 2 minutos e meio para ti também. Boa noite. Olá, boa noite, bem-vindo a mais um News 5.1. Estamos aqui para debater. Bem-vindo, Guilherme S., que acrescenta aqui no debate público. E eu não tenho como não pontuar a fala do Edson. Né? Rapaz, ele vai, rola, mas aí ele faz uma defesa daquele que todos nós sabemos que é o violador da Constituição. E ele aqui, ele faz, como é que se diz, adoração à figura do ministro Alexandre de Moraes, no mínimo.
se você defende aquela farsa do golpe, se você defende, eu acho que a gente tem que entender e compreender que você faz parte aí dessa esquerda que usa isso como palanque. Normal, natural. Agora, dizer que ele não deve explicação, que não deve, que o senador Alessandro Vieira está fazendo um grande trabalho de buscar assinatura e de buscar assinaturas para a CPI e de instalar um impeachment. Tem que instalar, tem que investigar. Isso não vai dizer que ele vai ser impeachmentado. Gente, ele tem ele teve 4 vezes que ele procurou o Galípolo, e uma foi pessoalmente. E ele passou mais de 24 horas calado. Ele não falou imediatamente. Depois de 24 horas, ele colocou 2 notas. Mas ele não botou a cara na tela para falar, ele não teve a coragem. Então, para de querer passar pano, rapaz. Isso é vergonhoso para vocês da esquerda. No mínimo, vocês têm que chegar e dizer, não, tem que ser investigado, tem que ser apurado. Era isso que vocês deviam fazer. E vocês, com adoração, com idolatria a esse ministro, esse violador da Constituição, esse ditador da toga, que está a serviço da esquerda, que muitos de vocês sabem, que a gente sabe o que aconteceu nas eleições, entendeu? A fraude que houve nas eleições não foi da urna, não, gente. Eu não estou discutindo de urna. Mas as eleições no Brasil foram fraudadas. Teve um jeitinho para acontecer o que aconteceu no Brasil, entendeu? Então, é vergonhoso. Não dá para a gente estar aqui passando pano, Edson. Faz minha culpa. Obrigado, Zezinho Santos. Guilherme S. 30 segundos aqui para o contraponto, Guilherme. Acho que tem mais algumas informações aí a acrescentar. Com todo o carinho, peço desculpa de não ter cumprimentado o Edson inicialmente, faço aqui os meus cumprimentos e com todo o carinho que lhe tenho, não tenho como deixar de citar a sua fala, que infelizmente demonstra que, quando se trata dos outros, a dureza e a clareza da lei. Quando se trata dos nossos, aí não. Isso é furo de reportagem, tem que se ter muita cautela e etc. Comparemos. O ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro foi preso por uma suposta fraude num cartão de vacina. Pergunto à senhora, independente, e ao senhor, se é de esquerda ou de direita, você conhece alguém que ficou preso durante 4 meses por uma fraude de um cartão de vacina, que é um documento pessoal? Você conhece alguém que ficou preso por adulterar um RG ou um CPF? Não, né? Nem eu. E milito na advocacia há 22 anos. Este senhor ficou preso. E ele só foi solto, não foi quando se elucidou a questão do cartão de vacina, foi quando ele fez uma delação premiada, encomendada, emendada e reemendada, até ser o suficiente para que o ministro, então, começasse o julgamento do 8 de janeiro, da cúpula central, e aí conseguisse o seu intento, e de toda a esquerda que o Edson aqui representa, de prender Bolsonaro com o único objetivo de tirá-lo das eleições de 26. Então, justiça para os outros é sempre bom, mas quando é para a gente, aí dói. E isso é que fica da mensagem que ele falou há pouco. E aí, Edson Silveira, aos amigos se aplica-se a lei e aos inimigos os rigores da lei, é isso mesmo? Eu vou começar com a fala do Guilherme, né? Quando o calo dói, reclama, né? Quando o Lula foi preso, quando o Lula foi injustamente levado ao cárcere, eles festejaram e tiraram o Lula do processo eleitoral e elegeram o Bolsonaro. Isso foi claro. E depois o juiz que o condenou virou ministro do presidente Bolsonaro. Eles esquecem disso, né? Agora, quando, de forma legítima, num processo que transitou em julgado, o Bolsonaro é condenado e todos os outros réus foram condenados por crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, por um crime que queria dar golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Esse é o verdadeiro crime, né? Os rapazes reclamam, aí o Alexandre de Moraes está agindo de forma parcial.
Que conversa, Guilherme. Não tem necessidade disso. O Bolsonaro cometeu crime e está devidamente punido Só uma por esses pergunta. crimes. O trânsito em julgado foi decretado por quem, Edson? Pela Suprema Corte. Não, por quem? Pela Suprema Não, Corte por um ministro. e pelo ministro, pelo ministro Qual o nome? Alexandre de Moraes. Obrigado. Por toda a turma referendada. Não é verdade. Toda a turma referendou. Precisa Toda estudar a um turma pouquinho mais referendou o o trânsito em processo. julgado. O debate é franco, aberto, democrático, participe, interage conosco. Em respeito às paridades de armas aqui, dá 1 minuto para o Zezinho, tá, Zezinho? A gente falou um pouquinho mais, o Guilherme também. 1 minuto para o Zezinho. Olha, Edson disse que Lula foi preso injustamente. Lula foi preso como chefe da maior organização criminosa. Ele era chefe da organização criminosa. Por causa disso, o Delenol está pagando. Só lembra? Por causa disso, o Delenol. Te lembra do PowerPoint? O Delenol está pagando uma multa de 300 mil reais pro Lula. Só foi isso. Pega meu corte e manda para Lula. Chefe da maior 300 organização. mil reais. Chefe da maior organização criminosa. Mas, gente, o patrimônio da Viviane Bas lá chama-se de 232%. Ela ganhou no ano de 2024, só no ano de 2024 ela teve um lucro de 57 bilhões. E ela não fez uma petição. Para com isso, Edson. Isso é vergonhoso. É dinheiro do crime, é dinheiro do Banco do Master. Tem que ir, os ministros estão todos calados, tem que vir a público. É ladroagem, e vocês encobrem roubo, encobrem crime. Isso é crime. O ministro Alexandre de Moraes, a família dele, vem cometendo crime. E vários crimes. Isso é crime, Edson. Tem que ser exposto, tem que ter CPI, tem que ter impeachment, Edson.